Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Atos capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos de número 17, 14 até 21. Enquanto você encontra o texto, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar convosco e desta feita poder servi-los pelo ministério da palavra. Quero ser grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de, mais uma vez, falar em seu nome e estar responsável por conduzi-los à compreensão da Escritura. Nós vamos ler os versos de número 14, eu vou até o verso de número 21, e enquanto leio, você acompanha a nossa leitura. Diz assim o texto: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podeis assentar. Antes de iniciar minha fala, eu quero agradecer a Deus mais uma vez, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Eu tenho servido ao Madecre já há alguns anos, do lado de trás dos bastidores. Temos trabalhado ao longo de anos, ao longo do ano como um todo. E é um privilégio desta feita poder assumir a tribuna para ministrar a palavra de Deus. Foram muitas as vezes que eu me assentei aí nestes bancos, em vários desses lugares, e por muitas vezes ouvi Deus falar que me traria até aqui. Isso é tão glorioso, porque a semelhança de Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, eu me comparo ao principal dos pecadores. E a despeito disso, de nossas limitações e falhas, Deus aprouve nos chamar. Isso para mim é o que Paulo escreve aos Coríntios, é a loucura de Deus. E eu sou grato pela vida dos nossos pastores, em especial o pastor Silas Paulo de Souza, com quem tenho trabalhado e a quem tenho servido, e em especial pela vida do pastor Samuel, a quem já não sei mais se a nossa relação é de amizade ou de filho para um pai. É tão próxima. Há poucos dias eu recebi um diagnóstico: cegueira do olho esquerdo, perca total. Estava absolutamente entristecido. E no momento procurei alguém que pudesse chorar comigo. Eu creio em milagres. Eu prego milagres. Mas às vezes é necessário apenas ter alguém com quem chorar. E procurei ao pastor. E choramos juntos. E eu sou muito grato a Deus por isso. Quem conhece o meu ministério sabe bem que o meu ministério é absolutamente voltado à leitura da Escritura. Quem já me ouviu sabe muito bem que o que Deus me deu é muito específico. E eu sou grato a Ele por isso. Não sou nem merecedor disso. Mas sou muito grato a Deus. E naquele momento me entristeci, porque
a minha carreira como professor, o exercício do meu ministério enquanto pregador, ensinador, estava à beira de perder. Mas eu procurei o pastor e nós oramos juntos. E quando recebi o convite para estar aqui, assumindo a tribuna, pensei, mas estou diante de uma situação das mais difíceis: cegueira no olho esquerdo e um possível diagnóstico de glaucoma no olho direito. E agora? Como vou ler? Minha grande paixão, culpa de minha mãe, é a leitura da Escritura. Sou absolutamente apaixonado pela Bíblia. Mas poucos dias depois eu assumi o altar para pregar a palavra. E fiz com Deus um compromisso. Não sei até quando vou enxergar. O médico me disse, inclusive, que do olho direito é possível que eu perca a visão da noite para o dia. Que no dia seguinte eu acorde sem visão. Eu disse, então farei com Deus um compromisso. A partir de hoje, cada planta que eu vir, cada louvor que eu louvar, cada palavra que eu ministrar, pode ser o último, mas será o mais intenso de minha existência. Darei tudo, entregarei tudo, porque não vivo para mim. Já faz muito tempo que entreguei as rédeas da minha vida a Deus, e hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvar a Deus pela vida do pastor Valmir Farinelli, seu ministério tão longo, tão profícuo e absolutamente influente sobre mim. O senhor não sabe, mas sempre admirei seu ministério na Itália, e eu poderia muito bem me assentar para lhe ouvir pregar com tranquilidade, mas eu quero pregar a palavra de Deus hoje. Hoje eu quero, estou com muita vontade de pregar, e quero começar refletindo hoje sobre a mensagem do Pentecostes. Eu quero começar do fim para o começo. A minha conclusão para o tema do nosso congresso, Somos Pentecostais e Estamos de Pé, e a minha mensagem é responder por que estamos de pé. E a resposta não é minha, é da Escritura. O texto bíblico responde com o sermão de Pedro. Estamos de pé porque temos uma mensagem para pregar. A obra de Lucas, uma obra em 2 volumes, é extraordinária porque sua narrativa vai fornecer uma estrutura sobre as origens do cristianismo. E a preocupação de Lucas é demonstrar a continuidade entre o ministério de Jesus e o ministério da igreja. Lucas é, portanto, um texto paradigmático, exemplificativo, no sentido de que, ao lermos o livro de Atos, nós não lemos uma história, nós vivemos aquela história. Um dos seus propósitos principais é demonstrar que a igreja foi cheia do Espírito, e esse poder espiritual provoca a expansão da igreja. Inclusive, vale redarguir aqui que 3 palavras poderiam facilmente resumir a compreensão do que é a obra de Lucas: a palavra ascensão, a palavra descida e a palavra expansão, já que é por causa da ascensão de Cristo que o Espírito desce sobre a igreja, e como consequência do recebimento deste poder, a igreja se expande gloriosamente. Mas há um marco na obra de Lucas, e esse marco é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito em Atos é tão marcante que o livro chegou algumas vezes a ser descrito como Atos do Espírito Santo.
E esse título é também um título incompleto, porque a Escritura, apesar de demonstrar que a direção e o poder do Espírito estão sendo percebidas ao longo de todo o livro, é o Espírito que é a fonte da pregação eficaz ao longo do livro de Atos. É o Espírito que é aquele que é a fonte dos poderes miraculosos, como descreve o capítulo 13, versos 9 a 11. Mas é também o Espírito que é a fonte da sabedoria nas deliberações da igreja, como acontece em Atos capítulo 15. Mas é o Espírito que mostra a sua autoridade administrativa na igreja, como acontece quando Ananias e Safira tentam enganar a Pedro com a venda de um terreno. É o Espírito que está sendo a fonte de orientação geral desta igreja. Mas por que é que eu disse que este título, enquanto Atos do Espírito Santo, é ainda assim um título incompleto? Em primeiro lugar, porque a obra toda que está sendo realizada aqui é apenas passivamente realizada pelos discípulos, mas ativamente realizada pelo Espírito Santo. Sobretudo, este texto não é um texto apenas de atos, de ações, mas sobretudo um texto de palavras, de discurso profético. Quando lemos a compreensão dos capítulos 1º e 2º do livro de Atos, percebemos que Atos foi construído de uma maneira muito inteligente. Lucas é pentecostal, mas é inteligente, as coisas não se redarguem, elas não estão em diferença. Ele é um pentecostal tão inteligente que escreve de maneira a nos fazer entender que a comunidade que recebe o poder do Espírito se transforma numa comunidade de profetas. E é por isso que ao longo do livro de Atos, pelo menos 25% do livro é dedicado a grandes discursos, sermões ou pregações evangelísticas que estão colocadas aqui. E o melhor da teologia do livro de Atos, sem sombra de dúvidas, está embutido nestes diversos sermões. Pedro, por exemplo, ministra pelo menos 8 vezes ao longo deste texto. Paulo ministra 9 vezes. Tem uma pregação de Estevão, tem uma de Tiago também. Isso porque nós nem vamos considerar as falas, as palestras não cristãs, por assim dizer, de Gamaliel ou de outros homens, como o oficial de Éfeso, de Tertúlio. É, portanto, um livro de grandes discursos. E sabe o que é mais extraordinário? É que quando Lucas começa a escrever o seu texto de Atos, ele diz no capítulo 1, verso 1, que ele mostraria tudo aquilo que Jesus começou não apenas a fazer, atos, mas sobretudo a ensinar, discursos. Só que estes discursos agora estão na boca, estão no lugar dos próprios discípulos. São eles que ministram. E o mais incrível de todo o livro de Atos, não sei se você já percebeu isso, mas gostaria de refrescar a sua memória, é que o livro de Atos mostra que a pregação da igreja, a pregação dos apóstolos, formou a igreja de Jesus. A igreja, portanto, está absolutamente baseada sobre os discursos e os sermões. Você não veja, em Atos capítulo 2, é como resultado da pregação de Pedro, que nós analisaremos com um pouco mais de calma e detidamente, que como resultado aparece uma igreja sendo formada, recém-formada, a igreja de Jerusalém. Mas é em Atos capítulo 8, que depois de alguns terem sido dispersos, eles começaram a pregar a palavra, e aqui o termo é um termo técnico usado por Lucas, o termo queriço, para proclamação, não apenas falar, mas proclamar com autoridade. E o texto diz que é em consequência dessa dispersão e pregação que a igreja de Samaria foi formada. Atos 11, o texto vai lembrar mais uma vez que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição chegaram até a Fenícia, chegaram a Chipre e também chegaram a Antioquia, e lá anunciavam a mensagem, e como consequência da pregação, iniciou-se mais uma igreja, a igreja que foi formada na Síria. Atos 13, quase toda a cidade se reúne para ouvir, acuo, ouvir a palavra de Deus.
Acuo é uma audição com intencionalidade, com atenção. Estão ouvindo com desejo de responder à palavra pregada. E aqueles que creram foram designados para a vida eterna. E o texto mostra que há uma igreja em Antioquia da Psídia sendo formada. Atos 17, por mais 2 vezes, o texto bíblico vai lembrar que, segundo o costume, Paulo vai à sinagoga por 3 sábados seguidos, começa a pregar e discutir acerca, com base nas escrituras, explica e prova a Cristo, e como consequência, há uma igreja sendo formada na Macedônia. Mais ainda, verso 22 e diante do capítulo 17 de Atos, o texto bíblico diz que então Paulo levantou-se para uma reunião no Areópago, e ele proclama ao Deus desconhecido, e como consequência, a igreja na Grécia é formada. Com isso, espero ter mostrado cabalmente, pelo menos de maneira breve, que a igreja de Jesus sempre dependeu da pregação correta, adequada do Evangelho. E é por isso que é tão importante refletirmos que, como parte do ser pentecostal, é necessário ter a mensagem pentecostal correta. E que mensagem pentecostal é essa? Nestes últimos dias, muitas mensagens têm sido colocadas na boca de pessoas que falam em línguas estranhas. E parece, eu disse só parece, e estas pessoas, porque têm línguas, dom do Espírito para pregar, parece que a mensagem que eles enunciam é uma mensagem pentecostal. Lê do engano. Uma mensagem pentecostal precisa necessariamente passar pelas características de um pregador específico, mas não só. Ter uma natureza específica, homilética específica. E mais que isso, é necessário que a pregação tenha um conteúdo correto, já que essa mensagem responde a perguntas e a angústias que este mundo tem. E é o sermão de Pedro que eu quero olhar com alguma atenção. Em primeiro lugar, quero observar com você as características do pregador que prega essa mensagem. Porque não é qualquer pessoa que prega a mensagem. Não basta pregar a mensagem correta, tem que viver a vida correta. Não há na pregação da mensagem de Pentecostes um divórcio entre a pregação do Evangelho e a vida do pregador. Não existe uma dissociação entre o que se prega e o que se vive. Nossa grande expansão global no mundo acerca do Evangelho pentecostal, sobretudo está baseado no modo como as pessoas que receberam a pregação do Evangelho viam como os crentes viviam. Portanto, ao longo da história, não só das Assembleias de Deus, mas do pentecostalismo no mundo, se percebe a ausência desse divórcio, que tem sido comum nos nossos dias, entre a pregação pentecostal e a vida do pregador. A igreja pentecostal, inclusive ao longo de todo o livro de Atos, é perceptível que esta igreja vai a todos os lugares. E o texto bíblico diz que enquanto eles iam pregavam, essa conexão, o termo no texto grego é maravilhosíssima, é magistral o modo como Lucas constrói, porque ele está conectando a ideia de uma continuidade no caminhar. Eles não deixam de ser quem são, eles vivem comumente, colhiam, plantavam, viviam comumente, mas enquanto colhem, pregam, enquanto estudam, pregam também, enquanto trabalham, pregam também, e fazem estas coisas, revelando que em suas vidas não há um divórcio entre vida espiritual e pregação espiritual. Nos últimos dias, temos visto, e infelizmente com muita lamúria, com muita tristeza, pessoas que pregam o Evangelho com bastante falta. Eles vivem uma vida completamente incorreta, mas querem sobre nós presidir, querem sobre nós pregar, querem colocar nos nossos corações que as coisas que dizem são verdadeiras, mas a pregação pentecostal, ela só é verdadeira, porque quem prega de fato, antes de tudo, experimentou estas coisas. É por isso que Pedro se levanta, se põe de pé e começa dizendo: isto que vocês estão vendo, ele está respondendo à segunda pergunta. O que quer dizer isto? Ele diz: isto que vocês estão vendo é que o Espírito se derramou sobre nós. E ele diz: eu sou um pregador que tem experiência com o que digo, prego e vivo o que prego.
E perceba, a primeira coisa que o texto vai mostrar, o verso 14, ele é mais brilhante do que, com certeza, nós frequentemente olhamos para ele. Olhe para o texto do verso 14. O verso 14 começa dizendo que Pedro, porém, pondo-se em pé. Por que é que Pedro se põe em pé? Essa mudança de postura de Pedro, se levanta, é porque ele tem uma mensagem que não pode ser compreendida sem que ele se levante e fale dela, e pregue profeticamente sobre ela. Ele, portanto, toma uma posição. O termo utilizado aqui, ristemi, mostra não só o ficar de pé como uma posição física, mas um tomar de posição firme. Pedro está ficando em pé, diferente do que ele fez antes, com medo e com vergonha. Agora ele fica de pé para se posicionar e falar a uma grande multidão, e não pode ter vergonha de falar diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Pedro se coloca de pé como faziam os oradores gregos, se levanta e começa a falar de maneira altissonante, fala em alta voz. Ele tem postura e diz: ei, varões galileus, isto que vocês estão ouvindo não é aquilo que tens pensado, é o derramamento do Espírito sobre nós. O que é que Pedro está fazendo? Está mostrando que há uma prontidão na vida da igreja. Segunda coisa importante aqui da característica do pregador: Pedro se levanta sim com firmeza, mas Pedro se levanta, não sei se você percebeu, o texto diz que ele se levanta junto com os 12 ou os 11. Isso aqui é extraordinário, porque é uma das características principais da mensagem pentecostal ao longo da história da igreja. Nenhum pregador pentecostal vive só, não é um pregador solitário. Pedro não levanta como um pregador solitário, ele levanta apoiado, respaldado, não só por uma tradição, mas por uma igreja, por uma doutrina, por uma teologia. Quando ele se levanta para falar, se levanta tendo a certeza que os 11 estão com ele. Lá no verso 32 do capítulo 2, ele vai dizer que todos, de maneira uníssona, em unidade, são uma só testemunha. Pedro não está pregando sozinho. Isso é parte do testemunho primitivo da igreja, de que a pregação do evangelho, ela sempre foi vista ao longo do livro de Atos como em termos corporativos e não individuais. Ele não fala de si mesmo, ele não fala sozinho, ele fala em nome de uma comunidade de profetas que vai acolher aqueles que serão salvos. A terceira coisa é que este Pedro, ele tem muita coragem. O texto bíblico diz que ele levanta sua voz, ele levanta sua voz com autoridade, com convicção. Ele surpreende, é surpreendente que o Pedro, que há poucos dias havia negado a Jesus e tinha a coragem de falar por entre os dentes com algumas pessoas, enquanto estava se aquietando no fogo ali, ele fala entre os dentes dizendo: então eu nem conheço esse Jesus. E agora, em razão do Espírito ter o envolvido, ele se levanta com tal autoridade, que fala em alta voz, e ele resolve agora com muita coragem pregar a palavra de Deus. Isso mostra para nós que a mensagem pentecostal é uma mensagem que deve ser pregada com convicção. Eu sei que tem muitos de nós que às vezes têm vergonha de dizer que fala em outras línguas, ou que vive milagres, ou que a nossa igreja, ao receber o poder do Espírito, a gente pula, roda, rodopia, sai no meio da igreja. Eu sei que às vezes tem excessos, mas nós não temos vergonha de dizer que somos pentecostais. Nós temos coragem, temos convicção, porque sabemos que a mensagem que temos é a verdade de Deus. Mas o mais extraordinário aqui das características deste pregador é sua autoridade. O texto bíblico diz que ele diz, e aqui não é um termo grego simples para dizer, falar, é um termo que expressa proclamação com autoridade. Pedro não está apenas cheio de coragem, Pedro tem autoridade espiritual para pregar. Ele sabe que o que ele recebeu é a verdade, mas além disso, sabe que o que tem nos seus lábios pode transformar a vida das pessoas. Isso demonstra a responsabilidade de Pedro, de ter a mensagem verdadeira, mas de saber que precisa entregar a mensagem verdadeira. Não basta que nós tenhamos a mensagem verdadeira, se ela continuar contida dentro de nós, isso acaba não alcançando aqueles que necessitam. Mas Pedro se levanta, e se levanta com autoridade, sabendo que a mensagem que tem dentro dele pode transformar as pessoas que estão ao seu entorno.
Lá no verso 32, Mas que mensagem Pedro prega? Ele vai dizer que A natureza da pregação de Pentecostes. Em primeiro lugar, Pedro prega uma mensagem contextual. Pedro não está dissociado de sua realidade. Da igreja. Ele não está falando aquilo que as pessoas não querem ouvir. Ela sempre foi vista Isso sempre foi uma das principais características da mensagem pentecostal. Nós perguntamos e respondemos aquilo que as pessoas estão preocupadas em ouvir. Se elas precisam falar sobre cura, estão angustiadas por isso, nós pregaremos sobre cura. Nós não temos medo, a igreja não tem medo de pregar a mensagem pentecostal, porque ela é uma mensagem contextual. Se você perceber com alguma atenção, foram feitas 2 questionamentos para Pedro. O primeiro deles é: o que quer dizer isso? O que significa esse derramamento do Espírito? E o segundo é: acaso vocês não estão embriagados? E o que Pedro faz? Pedro começa pela ordem inversa, responde a segunda objeção e depois vai à primeira. Porque a segunda é simples. Ele diz: não, vocês não perceberam que nós estamos aqui num horário que não é possível que nós estejamos bebendo, já que até às 9 da manhã, era comum que os judeus não fizessem ainda o seu de jejum. Então provavelmente eles não tinham tomado vinho. O que é que Pedro está fazendo? Respondendo a coisa mais simples. Ninguém está bêbado aqui, mas ele parte para o problema mais difícil, e ele usa como cerne do seu sermão, como tese principal do seu sermão, a pergunta: o que significa isso? E ele vai responder isso ao longo da sua pregação. E como é que ele faz isso? Mostrando que o milagre que está sendo experimentado, o milagre de falar em línguas, está diretamente conectado com o cumprimento da profecia de Joel, a respeito da unção de que todos receberiam, todos os membros do povo de Deus. Ele então parte não só para uma pregação contextual, mas para uma pregação bíblica. Porque ao longo da história, uma marca indelével da mensagem pentecostal é que a mensagem pentecostal nunca foi para ficar contando história da vida alheia. A mensagem pentecostal sempre foi uma mensagem bíblica, focada na Escritura. É por isso que Pedro começa dizendo: isto que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel havia dito. Ele está conectando a história e dizendo: vou fundamentar o meu sermão, a minha pregação, com a própria Escritura. E ele parte para a explicação de que o sermão, o fenômeno das línguas, é um cumprimento profético. O que é que ele faz? Não sei se você já percebeu, mas o que Pedro faz é estar com a sua memória tão cheia de Escritura, que ele tem por detrás de sua citação de Joel, pelo menos 5 grandes textos bíblicos, no qual ele está pensando no modo como Deus haveria de derramar o seu Espírito. Ele está pensando em Números capítulo 11, verso 29, aquele texto que fala do desejo de Moisés de que todo Israel fosse profeta. Ele está pensando: olha que coisa extraordinária, o Espírito desceu, é Deus cumprindo o desejo de Moisés. Agora não mais Moisés é profeta, mas todo Israel se tornou profeta. Segundo, eles têm na mente o texto de Isaías 32, verso 19, que lembra ao povo de que a vinda do Espírito faria do deserto um pomar, um grande bosque. Era Deus dizendo: quando eu visitar o meu povo, vou visitar a terra seca. Aqueles que não produziam frutos passarão a ser como um pomar frutífero, como um grande bosque, receberão da graça de Deus e gerarão resultados. Terceiro, ele tem em mente Isaías 44, verso 3. Ele está com a mente no texto que diz que o Senhor derramaria água sobre o sedento e torrentes sobre as terras secas. Ele tem sobre a mente Ezequiel capítulo 36, verso 27, o texto em que diz que o Senhor colocaria do seu Espírito dentro do povo, não mais visitaria de vez em quando, mas nos faria morada e templo dele, nos faria habitados da presença deste Espírito. E ele ainda tem em sua memória o texto de Joel capítulo 2, versos 28 a 32, que lembra-nos que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro, portanto, é um pregador bíblico. Eu sei que às vezes a gente passa na Escritura, passa rápido demais, e não compreende que tem muito mais coisa para ser cavada aqui.
E nesse texto Pedro está mostrando que ele é um pregador bíblico. A mensagem pentecostal é uma mensagem cheia de escritura, porque nós sabemos que só a escritura pode mudar a vida do pecador. Nós sabemos que não há outra coisa que pode mudar a vida de ninguém. A experiência é só sua, a vida é só sua, as bênçãos são só suas, mas a palavra de Deus atinge qualquer pessoa, transforma o pecador, levanta o que está caído e faz dele um homem vitorioso no Senhor. Mas me permita, é o jeito que prego, então vai me tolerando. Está com a Bíblia aberta? Eu preciso te mostrar 3 coisinhas assim que é a finesse do texto bíblico. É o melhor da escritura. Vá comigo ao texto. Ele está citando, verso 17, tá? Ele vai citar uma pregação bíblica. Mas o que é que ele faz na pregação bíblica? Ele faz uma modulação diferente. Pedro está citando o texto da Septuaginta. Isso significa que ele lia grego. E tem gente que é contra grego, né? Que coisa extraordinária, né? Por que será? Que estranho isso. Pedro leu em grego. E mais extraordinário, provavelmente leu em grego e falou em aramaico ao povo. E ainda tinha línguas estranhas. Eu quero lembrar a você que o pentecostalismo não é ignorante. O pentecostalismo não faz dicotomia entre vida espiritual e poder intelectual. Somos um povo cuja mente está aquecida pelo poder do Espírito Santo. Nós pesquisamos, lemos, vamos atrás, mas nós colocamos tudo isso nas mãos do Senhor e dizemos: Deus, põe fogo no meu sermão e faz com que a tua palavra atinja o coração daqueles que necessitam. Não há nada de diferente disso. Não há dicotomia aqui. Mas note o texto. Eu preciso te mostrar 3 coisas extraordinárias. Primeiro, o texto bíblico mostra no verso 17. Se você conhece com alguma atenção o texto de Joel, o texto bíblico diz que quem teria visões seriam os velhos, e quem teria sonhos seriam os jovens. O que é que Pedro faz? Ele muda, altera a ordem. Ele está aplicando o texto, e ele muda a ordem. Por que é que ele altera a ordem? Porque ele quer dar um destaque principal para as visões antes dos sonhos. Ao longo de todo o livro de Atos, você vai perceber que a ideia de uma igreja que anda sobre visão é algo importante. Essa é a experiência comum da igreja, sendo demonstrada que a igreja do Senhor tinha os céus sempre abertos. Deus não deixava a sua igreja enganada. Deus estava mostrando à sua igreja que sempre que ele precisava falar com ela, ele descortinava o céu e revelava o que estava oculto, fazendo com que a igreja pudesse ver o futuro. Isso é revelação, isso é profundamente glorioso. E Pedro faz isso. E Pedro ainda mostra, inclusive, que nos últimos dias, esse período no qual se inicia com o derramamento do Espírito, e só se encerra com o retorno, a segunda vinda de Jesus, em glória. Durante todo este período da história, nós temos as visões, os sonhos, as revelações, como parte da experiência comum da igreja. Eu não sei se você já teve visão, eu não sei se você já teve sonho, mas nesta manhã, enquanto eu orava a Deus e dizia: Senhor, eu preciso pregar ao teu povo, o Senhor me dizia: é tempo da igreja voltar a ver aquilo que está oculto, aquilo que está profundo. Deus quer revelar ao teu povo, Deus quer fazer com que os seus olhos possam se abrir, não apenas para coisas materiais, mas para coisas muito espirituais. Agora desce os seus olhos ao verso 19. Lá no verso 19, Pedro faz mais uma alteração textual. Que alteração é essa? O texto de Joel destacava os prodígios em cima e embaixo. E aí Pedro diz: não, no céu nós temos prodígios. Eu não sei se você sabe, o termo grego para prodígios traz a ideia de assombro. Inclusive os gregos, quando utilizavam o termo prodígio, eles diziam assim: é como se fosse um uau. E a ideia é mostrar que o que Deus faz em cima no céu é uau, extraordinário, é um prodígio, é uma maravilha, nos deixa assombrados com a glória desse Deus. Porém, ele diz que há sinais na terra, e ele está conectando aqui o termo semeion, sinais,
para mostrar para nós que aquilo que Jesus fez, aquilo que a igreja continua fazendo, são sinais, mas que atestam para o quê? Para a próxima vinda de Jesus. O que Pedro está fazendo aqui agora é uma incipiente, mas importante escatologia. Ele está mostrando que as últimas coisas já se iniciaram. É por isso que a igreja, ao longo do livro de Atos, já vivia com a expectativa de que Deus poderia voltar a qualquer tempo. Como consequência, o que é que nós temos? Temos a iminência da volta de Jesus. A igreja não vive preocupada com outras coisas, está preocupada que Jesus possa voltar a qualquer momento. E como nós sabemos que Ele pode voltar? Os sinais estão na terra. Que sinais são esses? É o jornal de amanhã? São as coisas que acontecem lá fora? Não, os sinais são os internos, são os milagres. Deus está fazendo milagres entre seu povo, Deus está abençoando a sua igreja, Deus está batizando com o Espírito Santo, está salvando almas. Estes sinais demonstram: breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E um último ponto, ele está mexendo no texto, está percebendo? Pregador bom esse Pedro, hein? Está mexendo no texto. E o que é que ele faz? Verso 18, ele acrescenta uma expressão que não está no texto grego de Joel: e profetizarão. Por que é que Pedro está pregando biblicamente, fazendo estes destaques? Primeiro, fazendo o destaque das visões, porque está mostrando que a pregação tem o interesse, a intenção de fazer com que a igreja viva espiritualmente. Segundo, que há sinais que atestam para o retorno de Jesus. E terceiro, a demonstração de que a igreja foi chamada para ser uma comunidade de profetas. Por isso o destaque: e profetizarão. Você vê no verso 18 que tudo a igreja pode fazer. O Espírito desce e o povo pode ser muito abençoado. Mas o principal das características, a principal marca da igreja pentecostal é ser uma igreja profética. Não apenas profética porque tem visões do futuro, profética porque ainda tem coragem de levantar o dedo e apontar para o pecado e dizer: o que é pecado e não pode acontecer. É uma igreja profética porque é uma igreja que sabe bem, não se envolve com a política, não se envolve com as coisas dessa vida. Aponta para essas coisas e diz: está vendo essas coisas aqui? Essas coisas todas ficarão. Nós respeitamos a autoridade, mas nós só servimos ao Deus que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o mais extraordinário, na perspectiva de Lucas e de Pedro, toda a igreja é uma igreja profética. Isso significa que todos nós aqui temos potencial de profeta. Mesmo que você nunca tenha profetizado na sua vida, se é batizado com o Espírito Santo, o Espírito da profecia está em você. E é por isso que quando jovens e adolescentes chegam e perguntam assim: eu acho que eu nunca vou ser usado por Deus, eu pergunto: já foi batizado com o Espírito Santo? Ele diz: já fui. Eu digo: então se prepare, está pronto para ser usado pelo Senhor, porque quando Deus enche do seu Espírito e batiza, é um sinal de que Ele está pronto a te usar. O que é que eu preciso fazer, Rony? Abra sua boca e comece a falar das grandezas deste Deus, porque enquanto você estiver falando das grandezas deste Deus, este Deus te toma, te transforma e te faz de um profeta para as nações. Mas a pregação, e agora eu chego no cerne, a pregação não é apenas contextual e bíblica, é uma pregação evangelical. A pregação de Pedro é sobre o evangelho, incomum em muitas comunidades pentecostais, mas aqui nós ainda falamos de evangelho, nós ainda centralizamos o evangelho. E Pedro está inicialmente no verso 21, citando, ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É central na perspectiva de Pedro e de Lucas que a mensagem do evangelho posta nos lábios de Pedro será a nossa própria mensagem. O que é que a igreja pentecostal precisa pregar? Eu preciso de 7 passos de segredos que Deus nunca deu a ninguém? Eu preciso de 3 revelações que Deus nunca contou para ninguém ao longo da história?
Não, nós só precisamos de uma pregação bíblica fundamentada no Evangelho. Não precisa inventar histórias, não precisa inventar a roda. Só precisamos ser bíblicos, só precisamos ser fiéis. Interessante, Paulo escrevendo a sua segunda missiva aos Coríntios, no capítulo número 2, verso número 17, ele diz: porque nós não somos como os falsificadores da palavra, porque eles mentem acerca de Deus. Nós, porém, pregamos a Cristo diante de Deus e na presença de Deus. O sermão pentecostal não é para a igreja. Eu prego diante de Deus e na presença de Deus. Por isso o que Deus exige de mim não são resultados. Deus exige de mim fidelidade. Resultados Deus dá se quiser. Quantas foram as vezes que eu preguei e a mensagem não foi das melhores? Tenho certeza. Só que daquelas vezes Deus resolveu fazer. E eu me lembrava de todas essas vezes, certa feita, perguntando a Deus o que foi que aconteceu. E o Senhor me respondeu com o texto. A minha relação com Ele é assim, é sempre bíblica. Ele me respondeu com o texto bíblico. O texto que diz que Ele fez porque Ele quis. Você ainda está disponível para ser usado por Deus, se Ele quiser. Porque nós às vezes forçamos a barra, né? Tem que fazer. Se não fizer, não deu certo. Se o povo não virar, não foi. Não é assim que funciona. Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, fiel é esta palavra. Deus não exige de você resultados. Deus exige de você fidelidade. Tem muita gente com resultados sem fidelidade. Mas nós que pregamos com fidelidade podemos alcançar os resultados, porque Deus é fiel para cumprir e vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Portanto, o que Pedro está fazendo é pregar o Evangelho. E essa declaração de Pedro, no verso 1, é uma declaração que aponta para um fato apavorante. Que fato é esse? Que deixa-nos completamente apavorados. Ele está lembrando de que os perdidos estão em isolamento eterno. Está lembrando que os perdidos estão em separação eterna. Mas nós temos a mensagem. Mais que isso, essa pregação de Pedro, este verso que Pedro usa, é para demonstrar que nós, na verdade, estamos sendo chamados a nos despertar, a nos colocar, como Ezequiel fez no capítulo 3, versos 17 a 19, como sentinela. Deus está nos colocando como sentinela, para quê? Para anunciar o perigo. Nós temos a mensagem que anuncia o perigo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20, da sua segunda carta, ele diz que nós fomos feitos embaixadores de Deus, representantes dele, para levar a sua mensagem. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, e mais do que isso, deu-nos o ministério da reconciliação, e para fechar com chave de ouro, nos fez embaixadores da sua palavra. Onde nós entramos, no lugar em que nós estamos, se a palavra e a mensagem que está nos nossos lábios reflete a mensagem bíblica, com certeza o Senhor se compromete com esta palavra. Agora preciso te lembrar uma coisa. Deus não tem compromisso com citação de versículos. Não tem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas isso é mais do que a papagaiada, a repetição de versos bíblicos. Por que é que eu digo isso? Pense no seguinte exemplo. Se você tem um filho, o João tem um filho chamado Pedro, e o Pedro vai fazer um acordo com Paulo. O Pedro sai de casa e o João diz: meu filho, vai até Paulo e diga para ele que eu preciso fazer uma aliança com ele. Quero escrever um contrato com ele. Vai ter algumas normas ali. Você vai até ele e faz esse contrato. Assina esse contrato em meu nome, e eu me responsabilizo. O problema é que Pedro, quando sai na porta de casa, se esquece de todos os termos que seu pai João estabeleceu para a aliança que iria fazer com Paulo. Sai de casa, chega até Paulo, não se lembra de nada e diz: quer saber? Vou fazer um contrato nos meus termos e vou dizer: pai, assina para mim. O pai vai dizer: não posso. Porque o contrato que você está assinando com Paulo não é mais o contrato de João, é o contrato de Pedro. E João não tem compromisso com o contrato de Pedro. Deu para entender ou preciso que eu traduza? Precisa apertar a tecla SAP para você?
de que Deus, na verdade, quando nos envia para pregar o Evangelho, nós não temos os nossos termos para pregar. Deus nos coloca nos seus próprios termos. Ao chegarmos à multidão e pregarmos nos nossos termos, Deus olha e diz: esse contrato é seu, não é meu, não preciso responsabilizar essa palavra. Não é minha, não tem nada a ver comigo. Não, mas eu citei seu texto. Não, mas não basta citar o texto. Não basta colocar as mesmas palavras que estariam no meu contrato. O meu contrato tem os meus atos de fala, tem a minha intenção, tem os meus desígnios. Só que quando eu me lembro dos termos de Deus e faço um contrato com o povo por meio dos termos de Deus, Deus diz: dá licença que agora quem vai assinar o contrato sou eu, porque esta palavra sou eu que vela para fazê-la cumprir. A pregação pentecostal não tem compromisso com o que nós pensamos sobre Deus. A pregação pentecostal tem compromisso com o que a Bíblia diz que Deus pensa sobre si mesmo. É por isso que a preocupante citação evangelical de Pedro nos aponta para uma responsabilidade inevitável. Que responsabilidade é essa? Se nós queremos ganhar o mundo que está perdido, precisamos ter a mensagem que é a esperança verdadeira para este mundo. Senão não basta chegarmos lá com uma mensagem qualquer. Mais que isso, nós queremos pregar uma mensagem que se torne uma provisão admirável. A única esperança não está nas palavras que digo. A única esperança de salvação está nas palavras do próprio Cristo, porque foi Ele que venceu o pecado, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, porque foi Ele que venceu a morte, porque foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Ele é o único que é digno, a única esperança para este mundo perdido. Mas passemos à mensagem especificamente. Que princípios? Quando Pedro pensa nessas coisas, o que está por detrás da mente de Pedro? O que é que fundamenta a reflexão de Pedro? Bom, a reflexão de Pedro está fundamentada especialmente nos princípios que foram expostos em Atos capítulo 2. O que Pedro está fazendo é explicando isto aqui, é aquilo que aconteceu em Joel. Então ele precisa se fundamentar nos princípios que estão expostos já no Atos capítulo 2, versos 1 a 13. E que princípios são estes? A de que o Pentecostes é uma ação de Deus, uma ação bíblica, em primeiro lugar, marcada pela imprevisibilidade. Foi de repente do céu que se achegou este som, foi de repente que veio do céu. O que é que isso chama tanto a nossa atenção? O termo grego aqui é áfino, que significa foi tão de repente, tão imprevisivelmente, que pegou todo mundo de surpresa. Mas que tipo de surpresa? Uma surpresa agradável, uma surpresa que só Deus sabia fazer. Sabe quando alguém que você não espera, um filho que está longe, um pai que você não vê há muito tempo, um amigo que você ama muito, mas não consegue visualizá-lo há muito tempo, não consegue falar com ele, mas de repente chega na porta de sua casa, bate na porta e diz: oi, vim ficar contigo alguns dias. Essa surpresa é absolutamente imprevisível, porém muito agradável. Assim também o Pentecostes bíblico aconteceu de maneira imprevisível, porém muito agradavelmente. Segunda coisa que está fundamentando, segundo princípio que fundamenta a prática da mensagem pentecostal de Pedro, é que o Pentecostes bíblico é marcado por uma verticalidade, não por uma horizontalidade, mas por uma verticalidade. Veio do céu. Não foram os homens que produziram o Pentecoste, não fomos nós que demos muito glória a Deus para Deus descer, não fomos nós que ficamos, não fomos nós que fizemos. Nenhuma impulsão possível seria capaz de atrair Deus a nós. Por que é que Deus desceu? Porque Ele desejava descer, porque era parte de sua promessa, é parte de sua intenção. Ninguém manda no poder de Deus, ninguém controla o poder de Deus, ninguém domina o poder de Deus. Nós nos rendemos apenas e esperamos e dizemos: vem Espírito de Deus. Veio do céu. Isso está completamente em dissonância às coisas e ao tipo de Pentecostes que acontece hoje. O Pentecostes bíblico é de cima, o que frequentemente vemos é de baixo. O Pentecostes de cima não precisa de holofote,
acontece quando as câmeras estão desligadas, quando o microfone não tem mais voz, quando não tem mais pregador no púlpito. Mas o Pentecoste de baixo depende de pregador, depende de cantor, depende de nome, depende de Instagram, depende de views, depende de segmento. Mas o Pentecoste que vem de cima não depende de ninguém. A gente apenas coloca o microfone e diz: vem Deus, vem. Não está no nosso controle sermos donos do Pentecostes. Nós somos servos da mensagem pentecostal e não senhores dela. Ainda tem um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, poderoso, que pode mandar o seu Espírito quando lhe aprouver. Mas o mais extraordinário é que o Pentecoste possui uma voz. O Pentecoste bíblico possui uma voz. Veio do céu um som. O termo aqui é ecos. Termo para eco, repetição. É um tipo de repetição, é uma reflexão do som que chega ao ouvinte rapidamente depois de ter saído do lugar de sua origem. O Pentecostes bíblico é assim: quando Deus manda, nós recebemos. Não tem ninguém no meio do caminho que contradiz. Não, pera, calma, eu já vou autorizar a descida. Não funciona assim. O Pentecostes bíblicos é quando o Senhor manda, todos nós experimentamos. Você sabe quando o Senhor está na casa, você sabe quando Ele desce, quando Ele começa a aquecer os nossos corações, é porque vem do alto. E o mais incrível é que o eco é um tipo de reverberar. Como é que nós sabemos que o Pentecoste de fato atuou em Atos 2? É porque ele só desceu? Não. É porque nós vemos as consequências de Atos 2 até Atos capítulo 28. O som reverbera. Esse tipo de Pentecoste que o sujeito recebe no domingo à noite, no segunda de manhã, já está com a mão pegada no pecado, isso não é Pentecostes. Esse tipo de espiritualidade que o sujeito não dá conta de vencer o pecado no dia seguinte, não é mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal é aquela que faz o sujeito sair de dentro do lugar onde ele está. Ele vai para casa e diz: meu Deus, como foi bom ontem. Hoje eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu serei um homem de Deus no trabalho, serei um homem de Deus na faculdade, serei um homem de Deus na casa e na família, serei um homem de Deus na vida. Nada vai me parar. Não se esqueça, o Pentecostes bíblico tem sua própria voz. Quem fala em nome de Deus? Só Ele. Nós não falamos em nome dEle. Não nesse sentido em que atraímos e fazemos e nos movimentamos. Mas o Pentecostes bíblico é o que Pedro está com ele na sua memória. O Pentecostes bíblico produz fogo e não fumaça. O Pentecostes bíblico produz fogo e não fumaça. A fumaça acusa que alguma coisa aconteceu. Mas o fogo continua revelando o seu poder, sua beleza, sua graça. O fogo não começa rápido. Não. O fogo começa devagar, mas vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Quando menos você percebeu, se alastrou, tomou conta de tudo, atiou completamente a graça, fez com que a sua beleza fosse redarguida em todos os lugares possíveis. Pentecostes bíblico não é como fumaça. Você olha para o sujeito na terça-feira e diz assim: tem um resquício de que domingo ele pulou lá na Umadec. Nossa, parece que no sábado ele falou línguas, né? Não é assim que funciona. O Pentecostes bíblico mostra que o fogo não se apaga. Por quê? Porque o pentecostal vai sempre colocando fogo. Opa, hoje eu acho que deu uma desaquecida. Preciso de mais palavra, preciso de mais louvor. Eu não preciso de pregador e de cantor. Eu preciso da palavra, do Cristo da palavra. Eu preciso ser habitado com plenitude da palavra de Deus. E eu encerro. Qual é o conteúdo da mensagem pentecostal? O centro, o cerne da mensagem pentecostal é Cristo e somente Cristo. A mensagem apostólica e pentecostal é absolutamente cristocêntrica. Você vê Pedro caminhando na mensagem de Cristo. Pedro começa mostrando a morte de Cristo e aponta para a responsabilidade daqueles que estão ouvindo sobre a crucificação.
apesar dos milagres, apesar dos prodígios, dos sinais, ele fora crucificado. E o mais extraordinário, ele diz assim: a Jesus de Nazaré, homem aprovado entre vós. Ele é tão inteligente no seu sermão, que ele chama a atenção dos crentes e daqueles que ali estão no seu entorno e diz: sabe aquele Jesus que morava lá na rua direita, na casa de Nazaré, naquela casa pequena de pau a pique, que você conhece o pai, a mãe, os irmãos, sabe? Pois é ele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia sem a ajuda de ninguém. Esse homem foi aprovado por Deus. Os milagres que ele fez, os prodígios que ele operou, os sinais que ele realizou, atestavam de que é tempo de derramar do Espírito Santo sobre nós. É por causa de sua morte que a igreja nasce, mas é por causa do Pentecostes que a igreja é batizada e é inundada de poder pelo mundo. Segundo ponto da mensagem de Pedro. Pedro pega por pontos, né? Pedro pega expositivamente. O segundo ponto dele é a ressurreição de Cristo. Dos versos 24 a 32, Pedro vai afirmar que Deus ressuscitou a Jesus, livrando-o da morte. E ele vai fazer o quê? Citar a Escritura de novo. Pregador pentecostal não prega sem a Escritura. Ele vai ao texto do Salmo 16, vai ao texto do Salmo 132 e mostra que as profecias que foram profetizadas por Davi não falavam acerca dele, mas falavam acerca do Cristo que haveria de vir, falava acerca da esperança da ressurreição, e ela se cumpriu em Cristo, que não era apenas mais um Jesus humano, mas o Messias prometido a todo Israel. Por isso se transformou em Senhor e Cristo sobre todos. O fato que foi profetizado foi fundamentalmente experimentado. Pedro está dizendo: nós sabemos que esse Cristo estava entre nós, nós reconhecemos esse Cristo. Terceira coisa, Pedro prega sobre a ascensão de Cristo. Verso 33. Embora ele não mencione diretamente a ascensão, ele a pressupõe quando fala da exaltação de Cristo. E essa ascensão mostra que ele retorna para o lugar de sua dignidade, de seu direito. E isso deveria tranquilizar a igreja. É inclusive sobre essa perspectiva que toda a carta do escritor aos Hebreus está escrita. Já que a carta do escritor aos Hebreus está sendo uma mensagem pregada acerca do ministério posterior à sua ascensão. Ele, o Senhor exaltado, ascendido e assunto aos céus, assenta-se à destra de Deus o Pai, e por causa disso intercede por nós de maneira poderosa, fazendo com que o Pai possa permitir que as bênçãos de Deus cheguem-se até nós. É o que Pedro está dizendo. Ele prega sobre a ascensão, mostrando que após a ressurreição de Jesus, ele mandou o Espírito Santo, e é porque ele foi assunto aos céus que agora nós temos não apenas mais um Deus do céu, mas um representante dos homens, o melhor de todos nós, o mais perfeito de todos, o nosso exemplo, o nosso paradigma, que hoje está assentado num alto e sublime trono. Ele prega sobre a exaltação de Jesus. Verso 36, ele cita o Salmo 110, verso 1, e ele diz que é claro o modo como Deus está fazendo. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A profecia está se cumprindo em Jesus, e ele retornou ao lugar de glória, e agora exaltado à direita de Deus, pode cumprir todas as suas promessas. Mas o ponto principal de Pedro é a glorificação da pessoa de Jesus. Para Pedro, esse derramamento do Espírito revela que o Cristo que manda o poder do Espírito deve ser glorificado, deve ser exaltado, deve ser bendito, porque esse Cristo está sobretudo vivo, não está morto, foi sepultado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Deus não precisou de plano de emergência, o céu não ficou desguarnecido. Sabíamos muito bem que o Cristo que morreu ressurgiria, e desde o início da terra continua até o momento cumprindo o seu plano divino de redenção. Ele foi exaltado, foi manifesto e sobretudo se revelou, implicando poder e autoridade
na palavra que ele diz, ele foi feito Senhor. Ele não foi feito servo apenas, mas Senhor de todos nós, e foi reconhecido como Salvador do mundo desde a ressurreição. E eu encerro. Ele diz que diante dessa mensagem, há uma reação da multidão. Pedro é um pregador com características específicas, prega com comunhão com sua comunidade, ele prega com autoridade espiritual, prega com coragem, se levanta para falar em alta voz, mas sobretudo, o que Pedro está fazendo aqui é pregar uma mensagem que faz com que a igreja reaja, ou faz com que o público reaja. E é claro que aqui não depende apenas de Pedro, mas do modo como o povo também está clamando, a multidão clama, dizendo, olha, se você perceber o verso número 36 e 37, usam a seguinte expressão: eles se tornaram aflitos de coração. Eles eram sensíveis à mensagem que estava sendo pregada, de modo que o seu coração ainda sentia pulsar as suas necessidades, e por causa disso afligiu-lhes o coração, como uma sensação de dor intensa, como um coração que havia sido perfurado pela palavra de Deus, porque a mensagem de Pedro era como espada poderosa, e enquanto eles estão recebendo esta palavra, eles estão dizendo, e agora? Diante de nós temos esta mensagem tão poderosa, o que nós devemos fazer? E eles começam dizendo, irmãos, o que faremos? Irmãos, como é que nós responderemos? A atitude deles faz com que Pedro responda no verso 38 da seguinte maneira: é preciso que vocês mudem de vida. A mensagem pentecostal não alisa ninguém, ela manda o sujeito mudar de vida. É o que Pedro diz, arrependam-se. Pedro poderia ter dito, não, fiquem tranquilos, não, Deus vai afagar seu coração, fica bem, fica, sente aí, sente que Deus está bem contigo. Não, a mensagem pentecostal é séria, e a mensagem é, arrependam-se para que sejam salvos dessa geração perversa. É uma mensagem que não titubeia, não é motivacional, é uma mensagem de poder, uma mensagem que está preocupada com a transformação da vida daqueles que estão ouvindo. Não basta pregar apenas para que os seus ouvidos, que sentem comichões e que desejam coisas quaisquer, possam ouvir. É mais que isso. Prega aquilo que o coração deles precisam. Eles não sabem, mas eles precisam de arrependimento. A mensagem pentecostal não é uma mensagem que fala o que o povo quer ouvir, é uma mensagem que fala o que o povo precisa de ouvir. E é por isso que Pedro começa dizendo, arrependam-se. Não se trata de mero remorso, se trata de arrependimento. Não se trata apenas de sentir o pecado, se trata de arrependimento. Não se trata apenas de lamento pelos erros que cometeu, se trata de arrependimento. É preciso mudar a mente, é preciso mudar o passo, é preciso mudar a identificação, é preciso se identificar com Jesus, não deixar mais se associar com o mundo em pecado, mas tomar uma nova direção. É o que Pedro diz, para que sejam perdoados os vossos pecados. E com isso, eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus, para eu encerrar. Pedro, verso de número 39 e 40, Pedro denuncia o mundo, fala ao povo para que possa se separar do pecado, e como consequência, essa exortação gera consagração no povo. Uma das grandes dificuldades da mensagem pentecostal atual é que não tem gerado consagração na vida dos ouvintes. E isso não depende do pregador, não depende de Pedro, isso dependia da multidão. A multidão precisa ouvir a mensagem e responder dizendo, queremos tomar um novo caminho. E eles recebem a seguinte fala, batizem-se, arrependem-se dos vossos pecados, batizem-se e façam parte da comunidade. Eles precisam se consagrar de modo total e incondicional. É o que Pedro estava dizendo a eles. E como consequência, o que Deus fez? Acrescentou ao povo, acrescentou à multidão, mais de 3.000 almas, não apenas levantaram a mão para aceitar a Jesus. Por favor, entenda isso. É leviano acreditar que só
o levantar das mãos transforma a vida do pecador. Pecado é mais profundo, pecado é mais rasteiro, pecado é mais corrompível, é como gangrena, mói de dentro para fora. O ato que o sujeito tem diante de um apelo de se decidir por Cristo e vir aqui é louvável, é importante, mas Pedro diz: vocês não podem só vir diante do púlpito, é necessário que se arrependam, para que tenham seus pecados perdoados. É necessário que vocês se decidam por uma consagração ao Senhor, senão vocês sairão daqui dizendo: olha lá, Pedro pregou, até parecia que era um bom pregador, mas não gerou resultado nenhum, nem vi mais nada, não senti nada do que Pedro falou. Claro, não depende de Pedro. Se o seu coração não se aflige mais com a palavra de Deus, você está morto. Se você não se compunge mais pela profundidade da Escritura, se você não se apaixona pelo texto mais, desculpe, você está acostumado com reuniões, não com culto bíblico. Nós queremos que você seja transformado de dentro para fora, para que você não se lembre de quem pregou, mas para que você se lembre: naquele dia eu estive lá e a minha vida foi transformada. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não vou pedir que você venha aqui, no lugar em que nós estamos. Eu quero orar por você, para que o Senhor possa te alcançar, não só que te transforme, mas que a partir de hoje nós possamos de fato ter no coração que a mensagem que nós pregamos é séria, é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem transformadora. Nós temos a mensagem. Somos pentecostais? Somos. E por que é que estamos de pé? Porque nós temos uma mensagem para pregar ao mundo que está perdido. Não estamos de pé porque, que legal, olha só o evento que a gente faz que é muito grande. É sim, mas nós queremos mais do que eventos grandes. Nós queremos grandes transformações na vida de pessoas pequenas. Feche os teus olhos, nós vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de te servir e de estar na tua casa. Temos ouvido a tua voz e a tua palavra, e temos certeza do modo como tu tens falado conosco. Sei que o Senhor direcionou esta palavra para que pudéssemos falar sobre a mensagem do Pentecostes, e cremos nessa mensagem. Cremos que essa mensagem transforma vidas, essa mensagem salva pessoas, essa mensagem cura pessoas, batiza com o Espírito Santo, prepara o teu povo para a tua vinda, mas sobretudo, esta mensagem também nos responsabiliza a sermos pregadores verdadeiros, que estamos compromissados com a Escritura. Cremos, Senhor, que o Senhor está chamando, vocacionando, levantando, preparando, ungindo as jovens que aqui estão nesta tarde, em mais um dia, como tens feito, Senhor, ao longo de todos os outros dias nesta UMADEC. Mas cremos que também hoje o Senhor tem separado jovens com autoridade para pregar a tua palavra, com compromissos com a fidelidade da Escritura, mais do que com os resultados, mas com a fidelidade à Escritura, porque sabemos diante de quem estamos pregando e na presença de quem nós estamos servindo. E é por isso que nós pedimos, Senhor, separa entre o teu povo homens e mulheres, para que possam pregar a tua palavra com ousadia, que esta mensagem pentecostal seja verdadeira nos nossos lábios, que nós não deixemos de pregar esta palavra, Senhor, que não troquemos a nossa mensagem por outras mensagens mais fáceis e mais doces, mas que possamos pregar essa mensagem com autoridade, com verdade, com base no nosso contexto, com base nas Escrituras, fundamentada no teu Espírito e no teu poder. Portanto, enche-nos de graça e de poder, para que o teu povo seja enviado ao mundo, para que o mundo conheça daquilo que o Senhor deseja. É no nome de Jesus e pelos méritos exclusivos da sua cruz que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Como melodia, ele me encontrou, me chamou com a canção,
e me libertou. Cante. Dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Quem pode dar glória a Deus por esta mensagem? Jovens, quantos de vocês leem a Bíblia? Levante a mão. Quem já leu a Bíblia inteira uma vez? Quem já leu um livro da Bíblia esse ano? Olha, jovens, se vocês não lerem a Bíblia, vocês transferem a responsabilidade vossa para outros. E eu tenho percebido que nós temos transferido a maior responsabilidade que temos, que é a edificação da nossa alma para pessoas. Olha para cá. A igreja que não vive a Bíblia e não lê a Bíblia, ela nunca vai amar uma mensagem bíblica. Mas a gente vai começar a chamar os nossos pastores de chefe, de patrão. Eles não são chefes e nem patrão, são servos que Deus deu para nos liderar com as Escrituras. E o pentecostalismo é bíblico, é cristocêntrico. Sim, cremos que os dons continuam, mas debaixo das Escrituras. E esta é uma mensagem pentecostal, mensagem bíblica, que fala aos nossos corações, porque a mensagem pentecostal traz luz aqui e fogo aqui. A mensagem que só traz fogo aqui é uma mensagem que só mexe na alma, mas a mensagem que ilumina aqui e queima aqui é uma mensagem pentecostal. E quem pode dar glória a Deus por essa mensagem pentecostal? Diga glória a Deus. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós estamos dando muito valor aos dons e não estamos valorizando os frutos. Eu já fui molhado por salivas, porque ao profetizar a pessoa vem e saliva no seu rosto, e a pessoa imagina que ao profetizar a autoridade da profecia está na voz alta ou na sua reação, se você chora, se você pula ou não. Mas não é assim. A autoridade da profecia a profecia deve estar debaixo das Escrituras. Por exemplo, se eu falar assim, fique de pé, você de óculos, como é seu nome? Se eu falar, Tiago, você vai casar com uma esposa de 250 quilos, vai ter 200 filhos. Olha, não quer receber. Ele olhou, ele levantou a mão e depois baixou imediatamente. Pronto, se eu falar para ele, fica de pé, Deus vai ressuscitar a Branca de Neve, vai te dar e vai ser uma bênção, você vai ser um príncipe. Amém. Ele vai receber a profecia, sim ou não? Mas ele vai olhar, mas se chegar outro pulando, sapateando, ele fala, é verdade, é de Deus. Qual é a de Deus que ele vai achar? Ele vai achar que é aquela que tem reações emocionais, porque parece que ser pentecostal é só ser místico, mas não é só isso não. Deus pode te usar. Eu posso chegar aqui perto do pastor Rony e falar, o Senhor mandou te falar isso e isso e isso, pronto, volta. Não tem que preocupar, isso são dons. E quem é que educa as Escrituras? Quantos jovens é aluno da IBD? Levante a mão. Só isso? Quantos jovens é aluno da EBD? Levante a mão. Aumentou. Quantos jovens vão aos cultos de ensino, de doutrina? Levante a mão. Hein? Isso é ser pentecostal. Pentecostal é bíblico e é um eterno aprendiz. Eu louvo a Deus por essa mensagem e por estar sendo pregada por um jovem pregador que leva a sério as Escrituras e transmite aos nossos corações que ser pentecostal também é ser idôneo para a glória do nome de Jesus. Quem está com fome, diga amém. Amém. Meu Pai, todo mundo com fome.
É um dia de jejum, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Sempre o pregador nos convida para receber a oração. Hoje eu vou convidar o pregador para receber a nossa oração. Amém? Nós vamos orar pelo pastor Rony, evangelista Rony. Nós precisamos dele. Ele prega no Brasil, prega em Mato Grosso. O jeito que ele pregou aqui, ele prega para 2, ele prega para 5. Ele é professor de escola dominical. Ele é um homem que Deus projetou desde a sua infância esse momento. É um estudioso constante, tem a sua profissão, mas tem o maior prazer em pregar a palavra de Deus. E ele gosta de ler as escrituras. E o médico deu esse diagnóstico. Mas tem aquele hino que diz assim: o diagnóstico do homem. Qual que é? Canta para ele aqui, canta para ele. Quero que vocês cantem com unção e força. Glória a Deus. Cante forte. Bem forte. Fica de pé cantando. Bem forte. Cante. Cansa. Quem cuida do teu garante. Forte. Forte, cante com unção. Sabe, eu estava na igreja e perguntei ao Senhor: por que o Senhor não está curando mais? Por que não está acontecendo mais o que o Senhor falou? O Senhor falou comigo: porque você não crê mais, você não tem mais coragem de orar, chamar o povo para orar. Você tem medo, porque a sua fé não está mais alicerçada naquilo que foi antes. Nós temos cartão de crédito, nós temos Unimed, temos carro na garagem. Nós temos hoje, não somos mais pentecostais das casas de palha. Nossos templos são suntuosos, ar-condicionado, não é verdade? Se der um probleminha, a gente liga para alguém de influência, ele resolve. E esquecemos que Jesus continua curando, batizando com o Espírito Santo. E esse trabalho é um trabalho que nós queremos resgatar isso. E hoje aqui está um pregador. Se o Senhor querer curá-lo, cura. Mas se o Senhor não querer, o Senhor Deus dará graça e superabundará em graça de forma diferente. Mas nós não podemos deixar de clamar, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui está o Lucas. Cadê o Lucas? Estava aqui. Lucas é meu filho, esse rapaz aí. Ele ali, ó. Vem cá, Lucas, o pessoal te vê. Isso aí Deus está preparando ele para ser o novo monge. Vai criar um monastério pentecostal. É brincadeira. Lucas, esse garoto aqui é meu filho, o mais velho. Quando ele nasceu, é uma coisa interessante. Ele nasceu com um probleminha de um pequeno carocinho. E a Márcia é muito preocupada. E quando ele voltou ao médico, o médico falou assim: vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter que tirar isso aqui. Mas ele era pequeno e a Márcia morria de medo de anestesia geral. E quando o médico estava falando para mim, a Márcia, eu tinha, naqueles dias que o Lucas estava nascendo, eu tinha 19 anos. 19 anos, 20 anos. 20 anos. Então, quando o médico colocou o Lucas assim em cima da mesa e olhou, falou: tem um carocinho aqui, vai ter que fazer uma cirurgia. Enquanto ele falava, e a Márcia já vi que ela ficou um pouco triste,
Eu falei: Senhor, me dá 30 dias. Eu falei na mente: Senhor, me dá 30 dias. Eu pedi para Deus, enquanto o médico falava: Senhor, me dá 30 dias. E o médico falou: mas tudo bem, leva ele, daqui 30 dias você volta. Se não sumir, a gente vai ter que operar ele. E quando a Márcia chegou em casa, eu falei: Márcia, vamos orar 30 dias e o Senhor Jesus vai fazer a obra. Depois de 30 dias, o médico colocou ele na mesma mesinha, olhou, falou: sumiu, não vai precisar. Só que eu falhei, eu deveria ter falado para o médico: não sumiu, Jesus tirou o doutor, mas nunca precisou de ser cirurgiado, está aqui para a glória de Deus nos ajudando. Eu tinha 20 anos, será que esse Jesus cansou? Ou ele é o mesmo? É o mesmo do Rony, amém? É o mesmo do Rony. Então vocês vão fazer um círculo aqui, nós vamos orar por ele, amém? Eu vou pedir ao pastor Sebastião que dirige essa oração, mas eu quero, olha aqui, sabe quando os irmãos impunham as mãos, sabe? Isso aí não é inovismo não, era doutrina pentecostal, sabe por quê? Na sua mão tem autoridade. Então todos vão levantar as mãos e todos vão orar, porque nós não sabemos qual é a oração que Jesus ouvirá. E isso que é lindo de pentecostalismo, que não tem guru. A gente sabe que a cura, mas quem cura, quem batiza é Jesus de Nazaré. Então vocês todos vão orar, e você não sabe, você vai falar: Deus nos usou, e no dia da Almadecre, Jesus fez um milagre grande na vida do pregador, na visão dele, e depois ele vai pregar lá na cidade de vocês, com olho de fogo. Glória ao nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Companheiros, vamos orar. Vamos rodeá-la aqui, ó. Vamos rodeá-la aqui, ó. Vamos orar. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Mas não ora com olho de coruja, não. Ora com fé. Ah, pastor, estou só o bagaço. Ora com esse bagaço aí. Ora com as palavras que Deus colocar na sua boca. Mas é para orar. Ore como se fosse seu filho, ore como se fosse você. E o seu Deus é poderoso para curar o Rony da visão, em nome de Jesus. Início de tarde, Senhor, para repreender este mal no nome de Jesus Cristo, repreender essa enfermidade, Senhor, que os médicos não têm condição de resolver, mas o Senhor de graça faz o milagre. E eu creio nesta manhã, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós o repreendemos essa enfermidade. Pai querido, joga por terra todo o mal, todo o intento do diabo, toda a intenção maligna que tem se levantado contra o ministério, pensando que vai parar um projeto que nasceu no céu, na vida deste moço. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa a vida espiritual dele, abençoa a vida sentimental dele, Pai, nesta manhã, no início de tarde. Pai, no nome de Jesus Cristo, alcance as vidas que aqui estão, também, Senhor, alguns na mesma situação que ele está nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai querido, alcance também aqueles que estão numa situação talvez até pior do que a dele, mas em nome de Jesus Cristo, alcance as nossas vidas, alcance o nosso coração, alcance a nossa alma, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem pode glorificar o nome de Jesus?